Segundo livro de Samuel. Capítulo 6. Do primeiro em diante. A palavra de Deus diz, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de falha, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos com partes da igreja reunidos, para participarmos da Santa Ceia que vai acontecer daqui a instante após a tua palavra. Te agradecemos por esse grupo que vão participar da Santa Ceia pela primeira vez. Mas aqui é uma mensagem, é uma palavra de tua parte aos nossos corações. E que a igreja possa entender esta mensagem e que possamos colocar em prática aquilo que realmente tu queres falar conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Diga ao seu irmão que está ao seu lado: Deus tem uma palavra para você nessa noite. Que ele está sentado. Meus queridos, quero vos falar nesta noite, baseado nesta passagem bíblica, com um tema: a tragédia de se acostumar com o sagrado. Meus irmãos, a maior necessidade na vida de cada pessoa não é dos bens materiais, e até mesmo da saúde física, que sabemos muito bem que sem a saúde a vida fica fragilizada e complicada. Porém, a maior necessidade sempre foi e sempre será da presença de Deus em nossa vida. Israel sabia muito bem o que era ficar sem a presença de Deus. Esta nação passou por experiências amargas na existência da sua permanência como nação, principalmente nos tempos bíblicos. E eles passaram por experiências amargas por causa do pecado, por causa da desobediência e das irreverências praticadas pelo seu povo. Deus permitiu, meus irmãos,
que a arca, que simbolizava a presença manifesta de Deus, a presença de Deus no meio da nação, Deus permitiu que essa arca, que era o objeto máximo do tabernáculo, e representava a presença de Deus entre o povo de Israel, a nação santa, a nação escolhida. Deus permitiu que em uma época essa arca saísse do meio da nação. Nós vemos a tragédia que aconteceu em Israel, da perda dessa arca, em versículos lá antes desse acontecimento que nós lemos. A arca, irmãos, era sinal da presença de Deus no meio do povo. Era o grande pacto de Deus que Deus havia feito com Israel. Aquela arca representava a presença manifesta de Deus. E Deus falava com o sacerdote através daquela arca, que o sacerdote, no lugar santo dos santos, ele entrava uma vez por ano, e ali estava aquela arca, toda de ouro, revestida, era de madeira de acácia revestida com ouro, aonde o propiciatório na sua tampa havia ali batido de ouro o símbolo de 2 anjos, e nós vemos que aquele lugar Deus falava com o sacerdote as orientações para a nação de Israel. Essa arca representava a presença de Deus, a proteção de Deus para com o seu povo. A arca era o centro do tabernáculo. Era o centro que estava ali, essa arca no Santo dos Santos. Era o lugar mais importante daquele lugar, era exatamente o Santo dos Santos, e a peça mais importante era a arca. Assim como Cristo, irmãos, deve ser o centro da nossa vida, assim como Cristo deve ser o Senhor absoluto da nossa vida e o centro da nossa existência, aquela arca representava a presença de Deus e ocupava o centro de todas as atenções. Porém, depois de uma guerra com os filisteus, aonde Israel estava omisso às coisas de Deus, Israel estava indo em contradição com o que Deus falava e anunciava. Depois de Israel quebrar pactos e viver vidas em desobediência, eles levam a arca para a guerra. Estavam levando a arca para fora do seu habitat natural. Eles estavam levando a arca para o lugar que eles não podiam levar. Eles já estavam quebrando todos os paradigmas, quebrando todos os pactos, quebrando toda a lei, quebrando aquilo que Deus havia falado com eles. E quando eles estavam levando a arca para a guerra, pensando que eles poderiam andar da maneira que andasse, que a arca iria resolver o problema. A arca representava a presença de Deus, mas eles precisavam estar de acordo com a palavra de Deus. E depois de uma guerra renhida, uma guerra terrível com os filisteus, a arca do Senhor foi tomada, foi saqueada, foi levada pelos filisteus, que derrotaram terrivelmente Israel. E dessa feita, eles mataram 34.000 soldados de Israel. E o mais triste, levaram a arca do Senhor para a sua terra, para o seu país, para o lugar estranho. E eles levaram aquela arca para as suas terras. Porém, aquela arca ficou, quem sabe, uns 7 meses, não sei se chegou tudo isso, lá nas terras dos filisteus. Mas todo o tempo que aquela arca ficou com os filisteus, foram os filisteus terrivelmente feridos, arruinados, e daqui a pouco eles não suportaram mais ficar com aquela arca, e eles
mandaram de volta para Israel. Porque aquela arca, os próprios filisteus sabiam que representava a presença de Deus. E eles pegaram aquela arca e colocaram no templo do deus Astode, do deus Dagon. Eles colocaram lá, junto com o deus deles, lá em Astode, o deus Dagon havia, e eles colocaram aquela arca lá. Mas de repente, eles foram olhar e viram que a arca permanecia intacta, mas o seu deus Dagon estava caído no chão. Colocaram outra vez o deus Dagon lá junto à arca, em um certo altar. E na outra noite eles foram ver, a arca estava intacta, mas o Deus dele estava sem a cabeça e sem as mãos. Ninguém pode brincar com Deus verdadeiro, Deus dos deuses. Nós servimos a esse Deus verdadeiro. Israel brincou e agora os filisteus também estavam achando que o Deus deles era alguma coisa. O Deus dele era a fabricação própria deles, mas o nosso Deus não é fabricado por nossas mãos. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou, e nós estamos aqui para adorar o seu nome. Os filisteus mandaram a arca de volta. Não queremos ficar com essa arca. E eles prepararam um carro novo, bois novos, e mandaram a arca para a nação de Israel. Essa arca representa o vosso Deus. Nós não queremos nada, porque todo o tempo que essa arca ficou conosco foi tragédia, foi enfermidade, foi morte, foi pavor, foi algo de terror para nós. E eles mandaram a arca, e a arca foi parar na casa de Abinadab, na casa de seus 2 filhos, Uzá e Aiô. E essa arca ficou na casa de Abinadab. Essa arca ficou fora do seu lugar. Quando foi para a guerra, quando foi para as terras dos filisteus, e essa arca continuou fora do seu lugar quando estava na casa de Abinadab. Não sabemos se essa arca ficou 20 anos, 40 anos, ou alguns dizem que até foi 70 anos, alguns estudiosos. Não sabemos quanto tempo a arca ficou fora do seu lugar. Só sabemos que ela ficou fora do seu lugar. Ainda que fosse por um dia, que a arca ficasse fora do seu lugar, já seria uma tragédia, porque aquela arca representava a presença de Deus, e a presença de Deus, um dia fora do seu lugar, já traz tragédia, porque a presença de Deus tem que estar em nossos corações e nossa vida hoje. A igreja, irmãos, necessita desesperadamente da presença de Deus. Você não pode permitir que a presença de Deus saia da sua vida. Você não pode permitir que a presença de Deus saia do seu coração, saia do meio da sua família, e muito menos a presença de Deus não pode sair do meio da igreja, porque se ele sair do meio da igreja, nós não seremos igreja, apenas seremos uma sociedade como outra qualquer. Mas nós não somos uma sociedade qualquer, nós somos a igreja do Senhor. E a presença do Altíssimo não pode sair do nosso meio. A nossa vida será vazia. Os nossos cultos serão sem vida. A presença de Deus é tudo quanto mais nós queremos. E se a presença de Deus não estiver presente conosco, nós apenas estaremos reunidos para nada. Mas nós não estamos aqui reunidos para nada. Nós estamos aqui porque a presença do Altíssimo está entre nós. Se a presença do Senhor não estiver conosco, as nossas músicas não terão unção, os nossos hinos não terão alegria, as mensagens serão mortas, se Deus não estiver presente em nossas reuniões. Mas eu creio e eu sinto que Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está lá atrás, no último banco que está na galeria, ou que está aqui embaixo. Você pode sentir a presença de Deus aí na galeria.
Você pode sentir a presença de Deus aí atrás. A presença de Deus está em todos os lugares, e Ele está aqui. Sempre será a presença de Deus revelada, que vai mudar as vidas, que vai quebrar as durezas dos corações. É a presença de Deus, nosso culto, que vai fazer a diferença. É a presença de Deus que toca profundamente em nossas almas. Mas, meus irmãos, a arca do Senhor estava no lugar errado. Era como que a presença de Deus fora do lugar. E agora, lá na eira de Nacon, sobrevém uma outra tragédia sobre a nação de Israel. A primeira tragédia foi quando a arca foi tomada pelos filisteus. Mas agora vem uma outra tragédia. Não sabemos por que Samuel, não sabemos porquê, mas ele não buscou a arca. Também não sabemos qual a razão, mas Saul, no seu reinado, também não sentiu necessidade de buscar a arca. Mas Davi, o grande adorador, Davi, o grande servo do Senhor, ele sentiu necessidade de buscar a arca, que representava a presença de Deus. Davi, o grande rei de Israel, mobilizou todo o seu reino para buscar a arca. Mas Davi separa 30.000 homens. Não foi homens quaisquer, foram homens escolhidos entre as tribos de Israel. Ele escolhe 30.000 homens para buscar a arca. E foram lá na casa de Abinadab para buscar a arca, para levar a arca para Jerusalém. E eles foram com toda sorte de instrumento. E eles iam cantando, e eles iam louvando, e eles se alegravam, porque a arca estava novamente com eles. E porque a arca estava indo para o seu devido lugar. Mas depois de tanta alegria, depois de tanta festa, depois de tantas danças e regozijo, na eira de Nacon, acontece uma tragédia. Uzá, que vinha guiando os bois, tenta segurar a arca e termina fulminado, termina morto instantaneamente. Mas pastor, a arca não estava indo para o seu devido lugar? Estava, mas estava indo da maneira errada. Pastor, parece que Deus foi duro demais com Uzá. Parece que Deus foi injusto, porque o que ele fez? A arca estava caindo porque os bois tropeçaram. E a arca pendeu para cair. E o que ele fez foi apenas segurar a arca para não deixar ela cair. Quando a gente lê ligeiramente esse texto, como eu li para os irmãos aqui, a conclusão que a gente chega, parece que Deus foi duro demais. O homem tinha as melhores intenções de não deixar a arca cair. E eles estavam com as melhores intenções de levar a arca para a cidade de Jerusalém. Mas eu quero dizer nessa noite que Uzá foi imprudente. Uzá foi irreverente. Ele estava quebrando as ordenanças divinas. Estavam fazendo as coisas totalmente erradas. Todo Israel desejava a presença de Deus. Todo Israel estava clamando pela presença de Deus. Mas estavam equivocados da maneira de querer buscar esta presença, a arca. Até lá no Espiritismo, eles querem a presença de Deus. Até na macumbaria querem a presença de Deus.
Nos lugares mais espúrios eles querem a presença de Deus. Mas a presença de Deus não vem se não for através das ordenanças que estão na sua palavra. A presença de Deus não vem se houver humildade e se houver quebra com as alianças que Deus faz com o seu povo. Israel estava utilizando o sistema pagão dos filisteus para levar a arca do Senhor. As ordenanças de Deus não eram daquele jeito. Levar a arca em carros de boi, podia ser bois novos, podiam ser carros novos, tudo isso parece aparentemente tudo muito belo, muito lindo, mas eles estavam quebrando com os pactos, com as alianças, estavam em desobediência afrontosa contra Deus. A arca do Senhor tinha que ser levado pelos levitas, nos ombros, com louvor, com sacrifício, não em carros de bois. Eles tinham que pegar aquela arca, depois de 7 dias de purificação, e levar aquela arca nos seus ombros. E cada passo, depois de alguns passos, eles deveriam oferecer seus sacrifícios em louvor e gratidão a Deus, com pureza de alma, com pureza de coração, com pureza de vida. Nada disso aconteceu. E por isso se abateu a tragédia. A tristeza, o pavor e o medo caíram sobre todos os israelitas. E Davi resolveu não levar mais a arca para Jerusalém. O próprio Davi ficou com medo. E ele disse: eu não vou levar. Como que a arca? Como que eu poderei levar a arca do Senhor? Como virá a minha arca do Senhor? E ele ficou com medo e com pavor, e mandou deixar a arca na casa de Obed-edom. Mas no período que a arca ficou lá na casa de Obed-edom, Deus prosperou, Deus abençoou em toda a casa de Obed-edom, porque onde a presença de Deus está, de maneira correta, Deus abençoa, Deus dá vida, Deus dá vitória, Deus dá alegria. Uzá foi irreverente e morreu. E se a irreverência matasse hoje, irmãos? Como seria? Uzá foi irreverente, sem nenhuma preparação, ele colocou a mão na arca do Senhor. Mas se hoje irreverência matasse, como seria? Quantas irreverências são praticadas em nossos cultos ao Senhor? Muitas vezes, enquanto a palavra é proclamada, há conversas estranhas, o que muitas vezes acontece normalmente no meio da igreja. Se hoje reverência matasse, irmãos, as nossas igrejas seriam verdadeiras funerárias, pois quem sabe todo culto sairia alguém morto. Mas nós estamos, graças a Deus, no tempo da graça, da misericórdia. Porque muitos fazem da igreja como uma casa de show, como uma casa de espetáculo, como uma sala de cinema, que vão apenas para ver e não para participar. Mas o crente verdadeiro, ele vem para participar, ele vem para glorificar, ele vem para adorar, ele vem porque ele é um adorador e ele vem para adorar ao Senhor. Quantas pessoas que até querem a presença de Deus, quantas pessoas dizendo que são evangélicas, mas não mudaram o seu caráter. Seus caráter e suas práticas continuam sendo as mesmas, ou continuam sendo imorais como antes. A presença de Deus não vem quando há práticas imorais, quando não há santidade, quando não há pureza. Não podemos cometer os mesmos erros de Israel, que se acostumou com a arca fora do lugar. E os anos passaram e a arca estava fora do lugar. E quando tentaram buscar, buscaram da maneira errada.
Não podemos permitir e nem se acostumar com a presença de Deus fora do lugar. Mas aqui é o santo lugar, aqui é o lugar da manifestação de Deus. É aqui que nós estamos buscando a presença de Jeová. Meus irmãos, o perigo está aqui, em se acostumar com o sagrado. É aqui que mora o perigo, de se acostumar com o sagrado. Uzá morreu, irmãos, por ter se acostumado com o sagrado. Porque Uzá e Aô, o seu irmão, eles cresceram vendo a arca ali na casa do pai deles, ali na casa deles. Porque quando a arca veio dos filisteus, foi parar na casa de Abinadab. E Uzá e Aô, eles viram, diariamente eles viam aquela arca na casa deles. Eles foram se acostumando com o sagrado. Quem sabe, muitas vezes, Uzá e Aô brincaram em volta daquela arca. Brincaram de pega-pega ou alguma coisa com o seu irmão. Eles eram criança. Quando a arca, quem sabe, chegou lá na casa deles. E eles foram se acostumando com aquele recipiente, aquela arca, ali na casa deles. Quem sabe aquela arca foi colocada ali em um determinado lugar. Uzá estava tão acostumado com a arca, tão acostumado com o sagrado, que pensava agora que era grande, agora que a arca estava indo para Jerusalém, ele pensava que poderia agir de qualquer maneira, que tudo daria muito certo. Ele estava acostumado com o sagrado. A pior coisa na vida de um crente, a pior tragédia, é quando o crente se acostuma com o sagrado, e ele entra na igreja, já não sente mais nada. Ele está acostumado com as mensagens, acostumado com as orações, acostumado com o santo lugar de oração. E para muitos, entrar na igreja e sair é a mesma coisa. Para outros, entrar na igreja e entrar num shopping ou numa sala de cinema ou qualquer outra coisa, parece que está sendo a mesma coisa. Se acostumaram com o sagrado. E quando o crente se acostuma com o sagrado, ele está à beira de cair, de pecar, de falhar, de errar, de realmente quebrar o sacrilégio. Ele está a ponto de realmente falhar quando ele se acostuma com o sagrado. Uzá e todo Israel sabiam como tinham que levar a arca: com jejum, com purificação, e não em carros, não em bois, mas nos ombros. Uzá e todo Israel estavam com as melhores intenções de levar a arca para o seu devido lugar, que era em Jerusalém. As intenções eram boas, mas a maneira que eles estavam levando era errada. Eu quero dizer, irmãos, que nunca os fins vão justificar os meios. Eles tinham boa intenção de levar a arca para Jerusalém, mas os meios que eles estavam levando a arca era errada. E Deus não se deixa zombar por ninguém. Quem sabe, sem dúvida, todos aqui querem a presença de Deus, mas você precisa querer a presença de Deus da maneira correta, porque Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém que está com a vida torta, com a vida maculada, com a vida manchada. Primeiro confesse as tuas faltas, primeiro arrependa-se, humilha, então a presença de Deus será real. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele queria a bênção, e ele se agarrou com o anjo e disse: eu não te largo se tu não me abençoares. Mas antes de ele ser abençoado, ele foi tocado na sua juntura. Depois de ser tocado, mudado o seu caráter, foi que ele recebeu a bênção. Mas hoje, as pessoas querem primeiro a bênção, querem ser tocados por Deus, mas não querem mudar seu caráter, não querem mudar sua postura, não querem mudar a sua maneira de viver. Eu quero dizer que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Eles prepararam tudo certinho.
os bois, a carroça, toda a convocação, instrumento, as intenções eram das melhores. Levar a arca para Jerusalém, mas não daquela maneira. Deus não aprovava. Uzá e Israel achavam que podiam fazer de qualquer maneira, levar a arca da maneira que eles pensavam, sem levar em conta a palavra de Deus, sem levar em conta o que Deus havia falado. Uzá e Israel estavam afrontando a santidade de Deus. Eles estavam afrontando as diretrizes que Deus tinha estabelecido para o seu povo. E quando se afronta Deus, a tragédia acontece. A presença de Deus, irmãos, jamais poderá ser manifesta em nosso meio por meios pagãos, por meios ímpios, da maneira que você imagina. Não é da maneira que você imagina, é da maneira que a palavra de Deus diz. Olhando para Uzá, em cima daquela carroça, ou ao lado guiando aqueles bois, aí o seu irmão ia na frente, e quem sabe ele ia em cima da carroça, e ele dizia: vamos, boi. E o boi estava indo, e 30 mil homens, irmãos, 30 mil homens é uma cidade, vinham dançando, pulando e glorificando, mas eles estavam fazendo as coisas de maneira errada. Uzá em cima daquela carroça, guiando aqueles bois, parece que eu vejo Uzá todo empolgado, todo Israel olhando para Uzá em cima daquela carroça, porque ali estava a arca que simbolizava Deus conosco, a presença do Senhor. Quem sabe Uzá todo empolgado, ele olhava para o povo e dizia: eu sou o cara, eu estou levando a arca, eu estou levando a presença de Deus, eu estou guiando esses bois para levar a arca que representa a presença de Deus. E quem sabe Uzá dizia: vamos, boi. E o boi estava indo, e ele olhava para a multidão, e a multidão batia palmas, e a multidão gritava louvores a Deus, e a multidão bendizia ao Senhor, mas eles estavam fazendo tudo da maneira errada. Eu quero dizer que hoje não está sendo muito diferente. Os nossos crentes estão se acostumando com o sagrado, e muitas pessoas entram ao templo como se estivesse entrando em qualquer outro lugar. Nós temos que ter cada dia que passa, vamos sendo crentes de mais tempo de crente, mas não podemos nunca ficar acostumado com o sagrado. Você se lembra quando você era crente novo, que você entrava para o templo com todo o temor, com toda a reverência? Quando o pastor falava, você ficava quieto ouvindo a palavra do Senhor. E depois chegava em casa todo empolgado, falando para os teus colegas, para os teus amigos, o que você ouviu e que Deus tocou o seu coração. Mas os tempos passaram, e alguns se acostumaram com o sagrado. E se acostumar com o sagrado é uma tragédia. Era como dizendo: vai, boi. Eles estavam acostumados. Mas o pior é quando o crente hoje também se acostuma com o sagrado. Quantos que nas suas casas desrespeitam os seus pais. Quantas guerras conjugais. Mas aqui na igreja aparento uma santidade. É como dizendo: vai, boi. Se não houver conserto, não tem bênção, não vai ter manifestação da glória do Senhor. Quanta aparência! Uzá em cima daquela carroça, dizendo: vai, boi. Muita aparência, mas tudo estava errado.
E Deus não se contenta com aparência, Deus quer ver fruto. Olhando para toda a igreja, parece que está tudo muito bem. Mas Deus te conhece lá, no âmago da sua alma, da sua vida. Deus te conhece lá dentro. Aquele moço dizia, vai boi, muita aparência. Mas Deus não estava naquela ida. Quantas pessoas, quem sabe, diz, pastor, mas eu toco na banda. Eu canto no coral, pastor. Eu canto hino especial na frente. Eu faço, as minhas intenções são as melhores. É claro que depois eu dou minhas voltinhas ali no mundo. Vai, boi. É como você dizendo, vai, boi. Mas a tragédia te espera ali na frente, se você não se arrepender, se não voltar atrás. Quantos que não têm nenhum temor a Deus, pensam que pelo seu nome está no rol de membro da igreja. É isso o que vale para você manter a aparência. Vai, boi, que a tragédia te espera. Você pode estar com o nome no rol de membro, mas se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, não há solução para a sua vida. E o seu tempo na igreja é um tempo que você está perdendo, porque você não vai para o céu se você está dando voltinhas no mundo lá fora. Tem pessoas que fazem campanhas de tudo que é jeito para ser abençoado. Querem a unção de óleo. E agora a turma já vão e compra o óleo ali nas livrarias. E querem a bênção, querem que ore, porque alguns chegam até a tomar banho de óleo. Pode tomar banho de óleo, mas se não mudar o caráter, se não mudar a vida, não vai ter bênção, não vai ter graça, não vai ter vitória. Muitos até oram, mas saem da oração com atitudes erradas, não querem mudar o caráter. Muitas pessoas até cantam, Deus, muda a minha estrutura. Canto o hino de Zaqueu que o Brasil todo cantou. E foi uma febre, nós chegamos em diversos lugares, pessoas cantando, não sou contra esse hino, sou até muito a favor. Mas quando ele canta esse hino, ele está dizendo, Senhor, mexe na minha estrutura, mexe na minha vida, entra na minha casa e mude a minha vida. Jesus, ele canta pedindo para Jesus entrar, Jesus quer entrar. Não, Senhor, eu quero que tu entre, mas não mexe na minha estrutura. Porque mexer na estrutura dói, irmãos. Mexer na estrutura fala em renúncia. Mexer na estrutura fala que você precisa se humilhar perante as potentes mãos do Senhor. Mexer na estrutura é aceitar esta palavra e viver esta palavra. Vai, boi! Há pessoas que têm facilidade para desrespeitar os princípios bíblicos. Há pessoas que têm facilidade para quebrar os seus compromissos com o Senhor. E pensam que nada vai acontecer. Não é para sempre que o Espírito de Deus vai trabalhar conosco. Estamos no tempo da graça, mas o tempo vai terminar. E o pior, que para muitos já terminou. E o pior, que muitos foram para o outro lado da vida, sem Deus.
no submundo das drogas, da prostituição, da mentira, e foram, e depois que vai não tem mais volta. Tem pessoas que se dizem crentes, mas estão fornicando, estão se prostituindo, ou estão adulterando-se, e pensam que no final vai dar tudo certo, porque as minhas intenções são boas. As minhas intenções, pastor, são as melhores. As minhas intenções é o que vale. Deus não abençoa intenções, Ele abençoa a tua vida. De boas intenções o inferno está cheio. Tem pessoas e tem jovens que estão na igreja, mas na hora de uma mensagem, estão enviando, pega o celular, estão enviando torpedo, mensagens e outros recados nos seus celulares na hora do culto. É como que dizendo, vai boi. Vai boi. Ouvi falar de pessoas que depois do culto, principalmente de alguns sábados, depois de estar no culto, saem daqui e vão para algumas baladas. Vai boi. A tragédia vai ser real na vida desses. Quantas pessoas servindo a dois senhores e pensam que estão agradando ao Senhor. Deus não reparte a sua honra e a sua glória com ninguém. Ou você é 100% de Deus, ou não. Jovens namorando com pessoas não crentes e pensam que Deus tem compromisso de abençoar. Vai boi. Quantas pessoas sonegando o seu dízimo à casa do Senhor e querem a bênção do Senhor. Vai boi. Uzá estava desobedecendo às ordenanças divinas, mas estava levando a arca, e é isso que importava para ele. Ele estava enchendo aquele carro todo empolgado, e na eira de Nacon, os bois tropeçam, e Uzá coloca a mão para segurar, e morre instantaneamente, pela irreverência. Morre pela irreverência à casa do Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer nessa noite, pare com isso. Pare com essa caminhada de qualquer maneira, da maneira que você imagina. Caso contrário, a tragédia está com os dias contados na tua vida. Pelo amor da tua vida, não dê mais nenhum passo dessa maneira irreverente. Não dê mais nenhum passo dessa maneira, porque dessa maneira você não vai chegar a lugar nenhum. Uzá tinha que parar aquele carro, mas não parou. Ele dizia, vai boi. Davi tinha que parar aquele carro, mas não parou. Aiô, seu irmão, tinha que parar aquele carro, mas não parou. Abinadab tinha que parar aquele carro, mas não parou. Israel, aqueles homens que estavam ali, 30.000 pessoas escolhidas, eles conheciam a palavra, eles tinham que parar aquele carro, mas não pararam.
não fizeram. Então, quando o carro não é parado, então Deus entrou em cena e fez parar aquele carro. Ele parou aquele carro ali, matando-os, porque se aquele carro fosse mais adiante, todos aqueles homens iriam morrer. Quem sabe você está fazendo as coisas para o Deus da tua maneira, no teu carro. As intenções são boas, não é a intenção, você tem que ver o que a palavra de Deus diz. Nessa noite o Espírito Santo está bradando em teus ouvidos: pare este carro, caso contrário a tragédia vai ser fatal na tua caminhada. Pare de caminhar dessa maneira, pare de caminhar desse jeito, porque se você continuar assim, daqui a pouco nós estaremos chorando, porque o tempo passou e você não soube aproveitar a oportunidade que Deus te deu. A presença de Deus não pode vir em muitas vidas, irmãos, por causa da irreverência, da falta de temor a Deus. A presença de Deus não pode ser manifestada onde o pecado está agindo livremente nas vidas, onde você deixou o temor de Deus e se acostumou com o sagrado e acha que tudo está muito bem assim. Se você deseja a presença de Deus, se você quer ter intimidade com Deus, você precisa ter coragem para romper com o pecado, coragem para romper com aquilo que desagrada a Deus, coragem para romper com aquilo que afasta você de Deus. Tenha coragem e volte a colocar a arca no ombro. A arca tinha que ser levada no ombro. Você precisava sentir a presença de Deus. Você precisa sentir a presença de Deus. Você precisa sentir a presença de Deus. Não se acostume com uma vida vazia, com uma vida oca, com uma vida sem Deus. Meus irmãos, não existe nada mais sério, não existe nada mais trágico do que um crente ser irreverente, do que um crente brincar com as coisas sagradas. Deus é amor, sim, mas Deus é justiça. Não fique brincando com as coisas de Deus, porque Deus se encontra na esquina. Chega, irmãos, de religiosidade. Chega de aparência. Chega de achar que o importante para Deus são as intenções. Chega de você achar que o que importa são as tuas intenções. Chega de religiosidade. Chega de você achar porque você faz alguma coisa na igreja, isso te garante o céu. Nada te garante o céu se não for a tua vida nas mãos do Senhor. Nada te garante o céu se não for a tua vida consagrada, dedicada ao Senhor, purificada ao Senhor. Vamos buscar a presença de Deus corretamente, irmãos. Ou ficaremos sem a manifestação da presença de Deus. Eu quero dizer, irmãos, viver nesse mundo sem a presença de Deus é uma tragédia. E eu não quero, irmãos, dar nenhum passo sem a presença de Deus. Mas eu também não quero dar nenhum passo para buscar essa presença, para ter essa presença, para sentir essa presença de maneira errada. Aos caminhos, aos trâmites certos para que a presença de Deus venha. Nós não vamos pregar hoje, porque depois disso, depois de 3 meses, Davi arrumou todo o povo e de maneira correta eles foram buscar a arca e buscaram e levar a arca. É uma outra mensagem, como buscar a presença do Senhor. Mas não dê nenhum passo fora da presença do Senhor.
Não queira a presença de Deus. Não pense que andar de qualquer maneira e fazer algumas coisas para Deus é isso que vale. Deus não está olhando o que você está fazendo da maneira que você está. Ele está olhando se as coisas estão corretas. Está correto, Ele recebe, vai se alegrar e vai ter festa no céu. Você pode ter prosperidade, irmãos. Você pode ter influência na sociedade. Você pode ter dinheiro. Você pode ter muitas coisas. Porém, se faltar a presença de Deus, nada do que você tem vai compensar. Meus irmãos, o que precisamos, mais do que a água para matar a nossa sede, mais do que o pão para matar a nossa fome, é da presença de Deus. Quando a presença de Deus é manifesta, os corações se dobram, as orações se tornam fervorosas, a adoração se torna mais viva e mais profunda. A maior necessidade que temos, irmãos, é viver sentindo a presença de Deus. Mas você precisa andar de maneira correta. Acima de qualquer coisa, irmãos, lute para que a presença de Deus seja real na tua vida. Eu termino dizendo: você não pode dar nenhum passo. Pelo amor da tua alma, da tua vida, não saia dessa reunião sem sentir a presença de Deus, sem querer mais de Deus. Você precisa sair daqui tendo experiência com Deus. Você precisa sair daqui tendo Deus na tua vida. Você precisa sair daqui entendendo que você não pode se acostumar com o sagrado, que você precisa ter reverência em todos os lugares. Pelo amor da tua alma, da tua vida, não se acostume com o sagrado. Uzá, ele dizia, estava acostumado, empolgado, ele dizia: vai, boi. Mas Deus fez aquele carro parar. Aquele carro que tinha que parar eram os homens de Israel. Aquele carro que tinha que parar era Uzá, Abinadab e Aiô. Davi também tinha que parar aquele carro, não pararam. Então Deus interveio. E eu quero dizer nessa noite, se você não parar essa caminhada com uma vida mista, se você não parar essa caminhada com um passo na igreja, um passo no mundo, se você não parar essa caminhada, Deus vai parar. Mas em nome do Senhor Jesus, te humilhe na presença do Senhor. Diga: Senhor, eu quero a tua presença. Você não pode participar da Santa Ceia de qualquer maneira. Você tem que ter santidade, você tem que ter reverência. A Santa Ceia fala do corpo do Mestre. E de que maneira você está participando da Santa Ceia? Se for de qualquer maneira, é você dizendo: vai, boi. Mas alguém vai parar esse carro. Ficamos em pé nessa noite. Eu quero orar por você nesse momento. Irmãos, volte o teu olhar para Uzá, em cima daquele carro. Não foi assim que Deus disse. Não é em cima do carro, não é carros novos, não é os bois que vão levar. A arca que simboliza a minha presença é nos ombros, com vida purificada, com vida totalmente entregue ao Senhor. Mas eles não se importaram nada com isso, quebraram todos os protocolos. E ele dizia: vai, boi. Deus parou aquele carro. E quem tem que parar essa caminhada é você. E se você não parar, Deus vai parar. Mas antes que Deus pare, pare você.
E daí a misericórdia de Deus vai vir sobre tua vida, e a bênção do Todo-Poderoso vai vir sobre você. Não permita que a tragédia que aconteceu na eira de Nacon venha acontecer na tua vida. Ou você é crente, e isso vai alegrar os céus, ou você vai macular o nome de crente. Porque, meus irmãos, quando um crente que diz que é crente dá mau testemunho lá fora, quando ele vai para as baladas, quando ele compra e não paga, quando ele abre sua boca para mentir, ou murmurar, é como ele dizendo: vai, boi. Mas Deus não está aceitando essa ida. Deus não recebe isso. Deus não aceita isso. Chega, irmãos. Chega de um nome de crente ser manchado, ser maculado por tantos maus testemunhos por aí. Chega de pessoas dizer que são evangélicas, mas não tem nada de temor a Deus e vida com Deus. O que Deus quer de todos nós é que tenhamos intimidade com Ele, vida com Ele. Dê a mão para quem está ao seu lado, se você pode. Oh, aleluia. Olhe para dentro da tua vida. Como que está a tua vida? Olhe para dentro da tua vida. Olhe para dentro da tua vida. Olhe para dentro da tua vida. Pastor Juvino, olha. Querido Deus e Pai que estás no céu, diante da tua palavra que foi exposta nesta noite, coloca temor em nossos corações. Coloca temor em cada vida, em cada alma. E que o nosso objetivo, o nosso alvo, seja o céu que tu foi preparar. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, como noiva pura, separada, adornada, Senhor. Nos conserve na tua presença. Nos conserve, Deus, com um coração sincero, e que nós possamos aplicar a tua palavra ao nosso viver, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, Senhor, e fazermos a diferença em um tempo de crise, em um tempo de mornidão, de frieza espiritual. Deus, dá-nos graça para vivermos uma intimidade contigo. Dá-nos graça para termos fidelidade diante de ti. E continua, Senhor, falando no meio da tua igreja. Continua, Deus, agindo, Pai, pelo teu Espírito, porque nós sabemos que tu estás nos preparando para o toque da trombeta, para o arrebatamento. Deus, e neste culto de Santa Ceia, em memória de ti, nós vamos participar, e possamos estar de roupas brancas e coração puro. Pai, no nome de Jesus, nos conserve, Deus. No teu nome, Deus, nos conserve cada dia temente. Pai, em nome de Jesus. Xaramã. Yugamaço Yamam.
Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus.